Olá, segurados da Previdência Social. Hoje eu vou tentar trazer para vocês aqui uma dúvida que surgiu essa semana e que frequentemente aparece aqui no escritório, que é com relação ao crime de apropriação indébita previdenciária. Bom, antes de mais nada, meu nome é Pedro Costa, eu sou um advogado previdenciário e não criminal, né? Mas hoje eu vou falar um pouco sobre o tema, porque mesmo não atuando na área criminal, eu recebo aqui de vez em quando algumas consultas no escritório com relação a esse sentido, a esse crime de apropriação indébita previdenciária, tá bom? Então vou tentar explicar para vocês mais ou menos aqui como é que funciona o nosso trabalho com relação a isso. Enfim, o que é o crime de apropriação indébita previdenciária? Ele é um crime previsto no artigo 168 do Código Penal Brasileiro e que diz: deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e na forma legal convencional. O que é isso? Isso significa que acontece o crime quando a pessoa desconta a contribuição previdenciária de um terceiro, mas não recolhe, não repassa essa contribuição para o INSS. Fácil para a gente visualizar onde isso mais acontece. Quer um exemplo? Nas empresas. Quando a empresa ela desconta a contribuição previdenciária do empregado dela, mas ela não recolhe essa contribuição para os cofres do INSS. Então ela está se apropriando de um dinheiro que não é dela, ela está se apropriando da contribuição que o funcionário contribuiu, mas que não chegou a ser recolhido para o INSS. E isso traz prejuízo tanto para os cofres do INSS, como para a aposentadoria do empregado. Por isso que toda empresa desconta a contribuição previdenciária do empregado e recolhe para os cofres da Previdência. Ou seja, se descontou, você deve recolher. Se não for recolher, não desconta. É o caminho mais fácil. Isso acontece porque, embora o sujeito do sistema previdenciário seja o segurado, nesses casos, no caso do segurado empregado, ele não é o responsável pelo recolhimento. A responsável é a empresa. E para proteger o sistema previdenciário, algumas ações, algumas atitudes são consideradas crimes contra o INSS. Então a empresa sofre a fiscalização da Receita Federal, do INSS, que apurando essa ocorrência informam ou para a Polícia Federal ou para a Justiça Federal. Ou seja, o Estado ele pode punir quem desrespeita esse sistema contributivo, esse sistema da Previdência Social, né? O objetivo da lei é evitar essas fraudes. Percebe que o crime ocorre quando a empresa ela fere, vamos dizer assim, quando ela viola os cofres do INSS. Certamente nem todo desrespeito à lei previdenciária é crime, não é. Por exemplo, inadimplência não é crime, né? O simples fato de você não recolher uma guia previdenciária, isso não é crime nenhum. Ocorre o crime por essa violação aos cofres do INSS, por essa violação ao segurado obrigatório, né? Então, quando o sujeito desconta a contribuição previdenciária do funcionário, mas não recolhe para o INSS, o Código Penal tipifica, presume, entende que ele está se apropriando de um dinheiro que não é dele e causa prejuízo para todo um sistema. Nesses casos, a competência para julgar o crime de apropriação indébita previdenciária é da Justiça Federal e, como resultado disso, a apuração é da DELEPREV, a Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários da Polícia Federal, né? Como que funciona isso? A Receita Federal do Brasil ela pode mandar um ofício, um comunicado para a Justiça Federal ou para a Polícia Federal com o objetivo de apurar a ocorrência desse crime. E as penas para os crimes contra a Previdência Social variam de 2 a 12 anos. De acordo com a lei, a pena para o crime de apropriação indébita previdenciária é de 2 a 5 anos e multa, tá? Mas é importante compreender também que várias outras coisas podem interferir, tanto na pena quanto na prescrição do crime. Por exemplo, se o autor do crime tiver mais de 70 anos, o prazo de prescrição cai pela metade. Por isso que é importante você, sendo citado, sendo intimado, recebendo uma visita da Polícia Federal,
procurar um advogado especialista para poder te ajudar com relação a isso, mesmo antes de você se manifestar sobre qualquer coisa, porque existem uma série de fatores que vão interferir ali, não só demonstrando se houve ou não a ocorrência de crime, mas também se houve a ocorrência da prescrição, e aí o Estado já não pode mais punir, né? Ou então, na pior das hipóteses, fatores que interferem também na pena. Apropriação indébita é um crime pequeno. O que é isso? Existe um princípio no direito penal que determina que se o valor da dívida, né, o valor do prejuízo, vamos dizer assim, for pequeno, o juiz pode dar um tipo de perdão judicial. O que é isso? É o que a gente chama de princípio da insignificância ou princípio da bagatela. Ou seja, o prejuízo aos cofres públicos, ele é tão pequeno que não vale a pena movimentar a máquina estatal, movimentar o judiciário para poder apurar esse crime, né? Ou seja, a dívida desse empresário, esse valor que ele se apropriou é tão pequeno para o Estado que a conduta passa a ser irrelevante. Não compensa para o Estado seguir com esse processo. Tá vendo como existem vários fatores e que tornam importante a consulta de um profissional especializado? Por quê? Simplesmente só o fato do sujeito descontar a contribuição do funcionário e não recolher para o INSS já configura o crime? Já configura. Mas também tem que analisar o valor dessa contribuição que foi descontada e que não foi repassada. Mas e se a empresa estava passando por dificuldade financeira? Se a empresa estava passando por uma dificuldade financeira e ela não ia recolher para o INSS, ela não poderia ter descontado dos funcionários, entendeu? Apesar disso, existem alguns entendimentos nos tribunais que essa dificuldade financeira ela é aceita, mas não dependa só disso. Existem vários fatores, como eu disse. A dificuldade financeira, ela vai ser um desses fatores que vão ser alegados. Mas também precisa ver, como eu já falei, a prescrição, o valor do que foi descontado, a frequência com que foi descontado. Então, na hora de fazer uma defesa de um crime de apropriação indébita previdenciária, o advogado, o especialista, ele vai analisar a soma desses fatores para poder construir uma defesa sólida. Percebe? Apesar do crime de apropriação indébita previdenciária ser de competência da Polícia Federal, ser apurado na Justiça Federal, e deve ser um dos crimes mais comuns na Justiça Federal, mesmo assim não é motivo de desespero, porque mesmo que o sujeito tenha cometido essa conduta, né, existem várias possibilidades ali. Por isso, o mais importante é imediatamente você procurar um advogado especialista nessa área, e um advogado criminal, não um advogado previdenciário. O advogado criminal é que vai entender desse contexto, né? Por que eu digo isso? Porque um advogado especialista nessa área, seja criminal ou de crimes econômicos, ele vai avaliar todos esses fatores que eu passei. E uma outra coisa que é muito importante é porque a lei prevê a extinção do dever de punir do Estado se o autor do crime confessar, reconhecer e pagar as contribuições. Ou seja, se o empresário confessar voluntariamente e efetuar o pagamento das contribuições antes da ação, acaba o dever de punir do Estado. Veja bem, eu não estou falando aqui para o empresário fazer isso sozinho. Não, eu confesso, resolvo e pago. Não. É muito importante, mas é muito importante que ele tome essa atitude, que ele confessa, reconheça e paga, acompanhado, orientado por um advogado criminal. Um advogado que já tenha analisado o caso dele ali e possa orientá-lo como fazer isso corretamente dentro do processo. Em resumo, não é um advogado previdenciário que vai ajudá-lo da melhor maneira na apuração de um crime de apropriação indébita previdenciária. Por isso que é muito importante você contar com um advogado criminal especialista, né, nessa área, porque não é apenas uma questão de tentar demonstrar a dificuldade financeira, mas é uma questão de reconhecer essa dificuldade e pagar o que se deve no momento certo.
Por isso que é importante você contar com a orientação de alguém para poder analisar todos esses fatores, apurar o que realmente se deve e te ajudar a reconhecer isso e efetuar o pagamento do valor correto no momento certo. Bom, basicamente é isso. Eu sou um advogado previdenciário e indico que na ocorrência de se você foi intimado ou citado na apuração de um crime de apropriação indébita previdenciária, esse crime vai ser apurado numa comarca da Justiça Federal, procura um advogado especialista, né? Se não tiver na sua cidade, vai haver um advogado criminal na sede ali da Justiça Federal que está apurando o seu caso.